A graça e a paz do Senhor sobre tua vida. Vamos abrir as Escrituras em Romanos, no capítulo 12. Esse mês estamos falando sobre consagração. Deixa eu abrir aqui também. Romanos capítulo 12, ele diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Vou ler o 5 de novo. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. E ele continua, até deram um subtítulo aqui no verso 9, na minha Bíblia diz assim: o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. O 9 diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, com amor de família, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vou repetir: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Eu vou repetir: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades
segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com... De novo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Diante da tua escritura, Senhor, nós pedimos revelação aos nossos corações. Esse texto é tão rico que poderíamos ficar alguns dias para podermos entender cada momento, cada frase, cada versículo, porque são muitos ensinamentos, e são ensinamentos que vão totalmente contra o padrão desse mundo. Mas a igreja não é deste mundo. A igreja, ela está aqui para declarar a glória de Deus sobre essa terra. A igreja está aqui como um grande hospital. Ela está neste lugar para trazer vida e vida abundante sobre essa terra. Mas a igreja não pertence a este mundo, a igreja não pertence a esse sistema, a igreja não pertence ao sistema econômico, a igreja não pertence ao sistema político, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, o ressurreto dentre os mortos, aquele que vive hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Estão fazendo muitas coisas com a igreja, com a instituição e com o CNPJ. Não sei se procede a informação, eu vou vender pelo mesmo preço que me passaram, né? Mas isso, de uma certa forma, entristece meu coração, ao ponto de que ouvir falar de igrejas sendo abertas para lavar dinheiro, sendo aberta até pelo sistema de tráfico. Procede? Já te ofereceram uma? Você administrar uma? Então, irmãos, existem igrejas e instituições CNPJs criados com muitas vertentes, com muitos desejos, muitas vontades, mas a igreja do Deus vivo, ela foi estabelecida para implantar o reino de Deus na terra. E essa igreja, ela vem na contramão do sistema. É a forma de pensar, é a forma de agir, é a forma de se portar, é a forma de falar, é a forma de se vestir, é diferente. Você vê um cristão, você entra numa roda de pessoas e muito rápido você já consegue, em poucos minutos, você consegue identificar que naquele lugar tem cristãos, quando são autênticos, né? Que tem uns que se misturam e a gente não sabe, mas o cristão verdadeiro, ele tem uma postura diferente, não é verdade? Ele tem uma fala diferente, ele tem ações diferentes. Então, o cristão verdadeiro, ele é diferente, e ele tem que ser. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, disse Jesus. Quem gosta de comer comida sem sal aqui, levanta a mão. Às vezes tem pessoas que comem por causa da pressão do coração e outras coisas, mas não que seja gostoso, né?
Sempre um pouquinho de sal vai bem legal. Mas sal demais também não é bom, né? Sal demais também não é bom. E ele diz que nós somos sal, ou seja, a igreja, nós trazemos o tempero. Nós trazemos tempero para a vida deste mundo. Vós sois o sal da terra. Vocês são o tempero da terra. E vocês... eu vou repetir para ver se eu cavo um amenzinho melhor, né? Vocês são o tempero da terra. E vocês são a luz do mundo. Imagina a responsabilidade de ser tempero e ser luz. A minha esposa, por exemplo, cozinha assim, né? Minha esposa, meus filhos, eles cozinham demais. Eu sou um nó cego na cozinha, né? Ela fica brava porque eu não desenvolvo na cozinha. E ela diz que é porque eu não tenho vontade, eu não me aplico. Talvez seja, mas é que eu não tenho tempo, mas eu não tenho talento, dom, como alguns irmãos têm aqui, né? Outro dia o Ezequiel, ele fez aqui comida para um batalhão, mas você coloca aquela comida na boca, que sabor, que coisa gostosa, né? E eu fico olhando para aquelas panelas desse tamanho, falando, como que alguém pode temperar ao ponto de ficar tão bom para tanta gente? Não é? Eu sou um admirador de comida, eu como pouco, mas eu gosto de comer coisa boa, assim, e não é coisa sofisticada, é arroz, feijão, um bom ovo, um frito. Quem convive comigo sabe, eu como frango quase todo dia. Meu prato é arroz, feijão e frango, todo dia, praticamente. Não é, Sérgio? Nossa, engraçadinho, né? Diz que vai nascer pena em mim. Asa e pena, de tanto frango que eu como. Mas, irmão, eu sou apaixonado por um arroz e feijão caseiro. A mistura vem para dar uma engrandecida no prato, né? Mas ela não importa muito. O arroz e o feijão é demais. Mas ele tem que ser bem temperado. Ontem a Adriana fez um arroz, feijão, uma batata meio assada e uma carne de panela. Uma comida super simples, né? Mas eu não consigo comer sem falar daquela comida. Minha mãe disse assim, quando você estava em casa, era tão bom fazer comida para você, porque eu elogio o tempo todo, né? Eu curto muito, então eu elogio o tempo todo. Eu vou dar até gosto de fazer comida para você, porque você gosta de tudo, né? E por que eu estou dizendo isso um pouco com esses exemplos? Porque nós para a terra somos isso. Nós temos que ser pessoas diferentes para a terra, né? Os melhores funcionários da empresa, os melhores chefes. Quando alguém olhar você como chefe, fala assim, eu quero ser como aquele cara, como aquela chefe. Olha como ela é agradável, como ela é boa. Olha para a gente como funcionário e diz assim, olha que funcionário, não tem hora para ele, não tem dia, não tem final de semana, não é aquela pessoa que está esperando bater o cartão e sair correndo, não é aquela pessoa, né? Na família, como que a gente é na família? A família gosta da gente? Os nossos filhos gostam de nós? Os nossos familiares quando saem ali do nosso nicho, né, da pequena família, a família grande, talvez devia ter um outro nome, né? Mas duas coisas são família. Tem as pequenininhas, né? A nossa e os tios, né? A galera toda aí. Tios, primos. Como que eles veem a gente? Nós somos agradáveis para essas pessoas, né? Enfim. Pastor, o que isso tem a ver com consagração? Tem a ver que a igreja, o cristão, ele tem que ser diferente do padrão do mundo. Tem vocês vão ouvir outros pastores falar, então assim, vão trazer muitas definições sobre consagração, e nenhuma está sobrepondo a outra, tá? São definições que cada um vai trazer, mas consagração é a dedicação a Deus, são princípios fundamentais na vida cristã, envolvendo o novo nascimento, a fé, a obediência, a perseverança, a confiança no Senhor e mais um monte de coisa. Essa lista dá para ficar grandona, mas vamos parar por aqui. Consagrar-se a Deus é oferecer toda a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável.
O cristão que nós estamos sendo hoje é aquele cristão de escala, é aquele cristão que, por exemplo, hoje é ceia, então a noite vai estar cheio, né? Aí a galera fala assim: se eu vou à noite, eu não vou na manhã. É isso? Cristão de escala, cristão de culto. Que tipo de cristão? Irmãos, o cristianismo, ele exige sacrifício. Viver o cristianismo verdadeiro é uma vida de sacrifício contínuo, é o tempo todo na contramão, é o tempo todo contra o sistema. O sistema está empurrando que nem uma enxurrada de lama, né? Como chama aquilo? Não é, está errado uma enxurrada de lama, mas não, aquela lama vem descendo o morro, né? O mundo é desse jeito, deslizamento, avalanche, talvez no gelo, né? Avalanche, enfim. Mas deu para entender, né? Está aquele morro, aquela chuvona grande, e está descendo aquela massa de barro, massa de gelo. Esse é o sistema do mundo, e nós, como cristãos, nós estamos contra tudo aquilo assim, ó, e aquela massa de gelo vindo, e a gente está vindo, e a gente está contra o sistema, o tempo todo. Isso é sacrifício de vida, o tempo inteiro, sacrifício vivo, sacrifício santo, e sacrifício que agrada a Deus. E eu vou fazer uma pergunta para a gente pensar. Nós, individualmente, a gente já se perguntou se o cristianismo que a gente está vendo agrada a Deus? Já chegamos na nossa oração e dissemos assim: Senhor, eu te agrado como cristão? Por que o Senhor me colocou nessa terra? Qual é o centro soberano da sua vontade na minha vida? Eu estou nele? Porque nós não nascemos só para viver aqui, irmão, não pagar conta, não. Nós nascemos com um projeto específico de Deus na terra, e cada um com dons, talentos, ministérios, funções, tudo diferente, e aí a gente se completa. Ele fala que a gente é corpo, e a gente é individual, membro do outro, individualmente membro do outro, não é isso? Mas a gente é um corpo. Então, vamos discorrer um pouquinho aqui, alguns pontos de Romanos. Ele diz assim, ó, Romanos 12:2, e não sede conformados com este mundo, olha isso, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como pastor da igreja, ou pastor, não estou dizendo pastor líder, mas como pastor da igreja, é muito comum a gente receber alguns irmãos que querem fazer algumas coisas na igreja e tal, e eles dizem: mas a igreja XY faz, ela aceita, e blá, 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 então, enfim. Então, eu vou responder para vocês como minha mãe respondia para mim: mãe, mas todo mundo faz. Minha mãe disse: você não é todo mundo. Sua mãe dizia isso para você? A mãe, o pai, a mãe que fala mais, né? Às vezes meu pai pode ter dito também, mas é que a mãe convive mais, e dá até a impressão de que ela manda, né? A meninada aqui está falando que são as mães que mandam, tá? Mas é porque a mãe está ali na linha de frente, né? Ela está o tempo todo com a criançada, e a gente quer fazer as coisas, mas os meus amigos fazem, na escola fazem, eles usam, eles cortam, eles deixam, mas você não é todo mundo. E ele diz assim, Romanos: não sedes conformados com o sistema, não sedes conformados com esse mundo, mas renovados, tendo a mente transformados pela renovação da vossa mente. A nossa mente, ela tem que ser renovada em Cristo, e amém. Por enquanto eu vou só aqui no Romanos 12, 6-8, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Pastor Neil, achei muito legal, semana passada, quando você falava a respeito do tempero, porque às vezes nós guinamos para um lado só do cristianismo também,
E às vezes a gente fica tão radical, tão radical, tão radical, tão santo, que a gente não consegue colocar outros no nosso caminhãozinho. A gente, né? Eu já vivi com pessoas aqui dentro, radicais demais. Teve uma turma, agora é um testemunho, mas eu vou te contar porque é vida real, tá? Teve uma turma aqui que eles se levantaram nos dons do Espírito e tal, e tal, e tal. E eles começaram a se separar da igreja e fazer reuniões escondidas ou reuniões caseiras, mas só aquele grupo, aquela gente e tal, e tal, e tal. E chegou uma hora que eles começaram a meter o dedo no nariz do nosso pastor. Por que isso? Por que o senhor não é isso? Por que o senhor não é aquilo, né? E tal. Legal, né? Se levantar contra o pastor da igreja é muito legal. É muito bom para a sua vida, viu? Faça isso. E aí a gente via aqueles confrontos diretos com ele e tal. Porque eles se achavam num nível espiritual acima do nosso pastor. Mas o nosso pastor é o líder da igreja. E eles precisavam estar submissos. Irmãos, eu não estou brincando. Eles saíram daqui, abriram um trabalho na casa deles, e a igreja deles dizia assim, o título: os cães ficarão de fora. Eles saíram daqui e inauguraram uma igreja, os cães ficarão de fora. O que você está balançando a cabeça? Você está dizendo que eu estou falando a verdade? O que é? Quem é mais velho aqui sabe. É um perigo, irmãos, o radicalismo é um perigo. A gente precisa ter tempero, a gente precisa ir segundo a medida da fé. O Senhor a gente vai buscando, Ele vai acrescentando, Ele vai dando coisas. A gente não pode ficar radical demais, tem que tomar cuidado. Se é ministério, seja em ministrar. Se ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça com liberalidade, e o que preside com cuidado, e o que exercita com misericórdia e com alegria. Uma das coisas que o Senhor mais tem enfatizado no meu coração esse ano é o Salmo 100, é servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor não pode ser pesado, servir ao Senhor não pode ser empurrando aquela coisa pesada, aquela coisa chata. Hoje é dia de culto, hoje eu estou na escala, hoje não. Servir ao Senhor é fazer com todo prazer e com toda alegria. Eu digo para as pessoas que têm talentos na música ou outros talentos, eu pergunto para eles, às vezes a gente fala com eles: vamos trabalhar, vamos voltar. Pessoas que já foram, né, do ministério e tal. Pastor, eu não sei, é porque eu estou enferrujado, é porque eu estou sem voz, eu estou com o dedo encrunhado, essas coisas todas, né? Eu estou fora de forma e tal. E eu pergunto para eles assim: quantas pessoas tem na nossa comunidade? Sei lá, 250, 300? Ok. A quantas pessoas Deus deu esse talento específico? Por que você não vai usar o que Ele te deu? Ele escolheu você a dedo. Ele te deu algo que eu gostaria de ter, ou que o outro gostaria de ter, e não tem, porque Ele escolheu você. Então é um privilégio a gente fazer qualquer coisa para o nosso Deus, e fazer, irmãos, com alegria. Ele está falando aqui, né? Se é ministério, seja em ministrar, se ensinar, haja dedicação no ensino. Estudar a palavra, saber o que vai falar, o que exorta, use esse dom em exortar. E exortar não é acabar com os outros, tá, irmão? Exortar, precisa ter graça para exortar, né? E o que reparte com liberalidade, né? Com aquela cascavel no bolso, né? Eu estou te dando aqui, mas não, é com alegria, liberalidade, coração livre, né? O que preside com cuidado, o que serve, né, com todo cuidado, porque nós estamos lidando com a igreja. E o que exercita a misericórdia com alegria. Vamos ainda em Romanos, depois a gente muda. Olha que interessante, é que o Romanos, esse trecho, só o capítulo 12, tem tanta coisa. Se a gente for subdividir, ele dá várias ministrações, mas vamos ficar aqui dentro da consagração. Não sejam vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor.
alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Só esse versículo aqui é grande, dava para a gente passar o resto da manhã falando. Mas olha aqui, existe um padrão de cristão. Como que é? Fervorosos. Tem como ser cristão sem fervor? Tem. Mas ele disse: sede fervorosos, sirva ao Senhor com alegria, na esperança, sede paciência na tribulação e perseverai, guarda aí, perseverai na oração. Então, queridos, a Bíblia, ela é o manual de instrução da vida de um cristão. Pelo amor de Deus, há cristãos hoje passando a semana inteirinha sem pegar o manual de instrução. Brasileiro é ótimo nisso, né? O brasileiro compra uma TV nova, um equipamento novo, ele quer colocar na tomada e começa a apertar os botões, né? E vai, e aperta, e aperta esse, e aperta o outro, e sobe aqui, e tá, e o negócio não liga. Não é assim? O brasileiro não gosta de ler manual. Diz que tem alguns países aí que o cara chega, ele senta, ele lê aquela Bíblia inteira, o manual, depois ele liga o aparelho. O brasileiro é assim, ele não quer ler o manual, ele tenta ligar, e se ele não ligar, ele já liga no saque. Essa porcaria não está funcionando. O brasileiro é um ser a ser estudado, né? Mas a Bíblia, dizem que a nada precisa estudar o brasileiro, né? Ele é realmente fora da curva. Mas a Bíblia, ela é um manual de instrução. Irmãos aqui presentes, irmãos online, não tem como ter uma vida cristã fervorosa em Deus sem pegar na Bíblia. Jesus Cristo, ele é a palavra, ok? O princípio, o verbo se fez carne, ele é a palavra. A palavra foi escrita para nós, ele foi escrito para nós. E quando a gente se alimenta da palavra da Bíblia, o nosso espírito fica forte. Aí o pastor Rui contava aqui uma história, né, uma ilustração, que havia um cachorro de uma cor e outro de outra. E ora eles colocavam aqueles cachorros para brigar, e ora vamos dizer que o marronzinho, ele estava forte e atacava o beijinho. Mas outro dia, o pessoal já ia de novo ver aquela briga, ele já apostava no marronzinho mais escuro. Você viu? Na outra vez foi o marronzinho que ganhou, o pessoal apostava lá. E aí punha para brigar de novo, hoje foi o amarelinho, o beijinho aqui que ganhou. E aí um dia foram incomodados, né? Por que o dono lá da rivalidade lá, da briga de cachorro, falou, por que, né? Uma hora esse vence, outra hora que vence, ele falou assim, é porque depende de quem está mais alimentado. Tem dia que eu alimento mais o marrom, e tem dia que eu alimento mais o beijinho. E o que está mais alimentado é o que prevalece. O que a gente está alimentando? Mais o nosso espírito através da palavra, ou a gente está nas séries, maratonando todas as séries da Netflix, da Amazon, tudo que existia aí, não dá para fazer propaganda de todo mundo aqui, né? Mas é maratonando TV, é assistindo todas as novelas. Ah, pastor, mas as novelas da Record são gospel. Ouvindo música do mundo, música secular, horas e horas e horas no Facebook, no Instagram, no TikTok, em tudo isso aí que tem, e passa a semana inteira, não pegou na Bíblia. Vocês acham que quando vier a tentação para cima da gente, como que a gente está? Ele diz que nós temos que ser fervorosos, mas para ser fervorosos, tem que estar cheio da palavra de Deus. Não tem como ser fervoroso sem a palavra de Deus. Aí eu vou começar a falar agora, com a gente está falando de consagração, né? Então, uma das formas de se consagrar e de ficar forte no Espírito é através da palavra, da Bíblia. É a palavra de Deus revelada a nós. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada,
proveitosa para quê? Ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Toda o Antigo e o Novo Testamento. Toda a Escritura, desde lá do início. E Deus criou o céu e a terra. Né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós. É ali, desde o começo, de Gênesis ao Apocalipse, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para a gente. Então, irmãos, não tem como ter vida cristã sem ler a palavra. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia todos os dias. Ok. Há pessoas que conseguem, outras não. E depende muito, né, das circunstâncias. Às vezes você acorda de manhã e sai correndo para um hospital, socorrer alguém, fazer coisas assim, ou uma viagem internacional, nacional, enfim. Então, há dias que realmente talvez não seja possível, mas, irmãos, não tem mais como passar uma semana inteira sem ouvir, ou ler, ou entender o que Deus tem para falar nas Escrituras. Não tem como. Vamos ler mais um? Eu queria que vocês lessem comigo, tá? A letra, eu tentei fazer grande, dá para ler aí? Vamos lá. O Salmo 1:1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha lá, ó. Antes tem o seu prazer. Tem o seu prazer? Tem o seu prazer? E na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Peço perdão porque eu estava olhando, mas falando decor na outra versão, desculpa. Então, ele diz aqui, ó: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aonde está escrita a lei de Deus? Aonde está escrita a lei de Deus? Na Bíblia. Então não tem como ser consagrado a Deus sem ler Bíblia. E ele disse que para a gente prosperar, ele diz para a gente ser como árvore plantada junto a ribeiro de água, dando fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Existe um cuidado antes. Existe um caminho antes. Ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E hoje nós somos tão privilegiados, irmãos, que se nós não temos uma Bíblia física na mão, a gente tem a Bíblia no celular. A Bíblia online, uma das que eu uso no meu celular, ela é mais legal ainda, porque ela tem um play. Então, por exemplo, eu estou no carro e eu quero decorar um trecho, eu quero entender algum trecho e eu estou dirigindo, eu dou um play e ela fica lá. Salmo 1, bem-aventurado, vamos lá? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual deu seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer. Dei play. É que o meu gravadorzinho aqui fala rapidinho. Uma forma que eu, por exemplo, ponho para mim decorar versículos, eu mesmo gravo o versículo que eu quero decorar. Eu gravo no meu celular, né, no WhatsApp, eu gravo uma mensagem, e eu fico dando play lá e falando junto. Existem muitas formas, mas olha só, hoje o inimigo, ele tem uma estratégia diferente. Antes ele tentou, já falei muitas vezes isso, mas vou repetir porque está no tema.
Ele já fez de tudo, tentou queimar as Bíblias, exterminar, proibir, fazer, ele viu que não dava certo. Sabe o que é hoje? Hoje tem livraria na igreja, você compra a Bíblia onde você quiser, você tem tudo que é tipo versão em casa, você tem no celular, você tem no computador, você tem na nuvem, você tem tudo que é lugar, só que não usa, sabe por quê? Porque ele coloca tanta distração para a gente não se consagrar. A estratégia mudou, ele não está dormindo não, esse camarada é terrível. Vamos lá, falando de palavra e consagração, Salmo 119, 103, 105, vamos junto. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, olha isso, por isso odeio todo falso caminho. Ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aqui nós vivemos numa cidade muito iluminada, né? Graças a Deus. Mas eu já fui para cidades, eu fui para o interior, fui para o sertão, onde não há iluminação. Pelo menos quando eu fui, não havia iluminação de rua. Então, à noite, meu irmão, se você não tivesse uma lamparina, um lampião ou uma lanterna, você ia pisar em coisas estranhas, buracos e tudo mais. E a Bíblia foi escrita nesse tempo onde que as pessoas não tinham iluminação elétrica. Então ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe, porque se eu ando diante da palavra de Deus, lendo a palavra, meditando dia e noite, se eu ando com ela, os meus caminhos vão sendo iluminados. Amém? E quem não anda está com o caminho em trevas. Quem não está lendo, quem não está meditando na palavra de Deus. Vamos ler esse próximo? Josué 1, 8, 9 diz: não se aparte, ó, irmão, lá atrás, hein? Lá atrás, olha isso. Não se aparte a tua boca o livro desta lei, antes, ó, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor é com você. O Senhor é conosco, mas há um padrão para andar na presença dEle, e esse padrão é um padrão de consagração, dizendo que a lei dEle precisa ser lida, precisa ser meditada o tempo todo. Meu pai, ele ministrou muitos anos acerca de ruminar, né? Uma coisa também distante da nossa realidade, ruminar, né? Mas como ele foi criado no campo, então conhecia mais os animais e tal, e ele dizia a respeito da vaca, né? o boi, a vaca, esses animais ruminantes, ele vai, come tudo, depois ele para num lugar, às vezes ele deita, senta, fica lá, e ele pega aquilo e começa, né, ruminar, parece que ele traz de volta, o processo é esse, né? Ele traz de volta e mastiga, enfim. Que delícia. É um processo. Então meu pai associava isso à meditação. É uma forma muito arcaica, obrigado. É uma forma arcaica aí da gente fazer essa comparação, mas é só para a gente entender que a palavra, ela precisa ser lida. Pastor, eu li, né, ele sempre falava isso também, eu li 20 salmos hoje. Não precisa, irmão. Se você ler o capítulo 12 de Romanos e conseguir entrar dentro da gente, porque são tantas lições só no Romanos 12, que eu tenho que aprender e praticar, que, meu Deus do céu. Então, ele tem uma prática também, hoje eu estou abusando do senhor, né? Desculpa, mas é só coisa boa, né? Tudo bem? Dá um sorriso aí. Estou falando só coisa boa. Mas ele, por exemplo, pegava assim, Efésios,
essas cartas, né? Efésios, Gálatas e tal. E ele lia assim, eu li 100 vezes Efésios, eu li 100 vezes Gálatas, eu li 100, né? Parece que o número dele que ele usava era 100, quando chegar no 100 ele trocava a carta. E por isso que talvez ele saiba tanto decorado, né? Que ele leu tanto aquilo, e aí hoje ele brinca na Bíblia, assim, ele passeia na Bíblia toda, porque meditou bastante naquilo. Então não é a quantidade de textos que a gente tem que ler, mas é a gente ler, absorver e meditar naquilo. Senhor, como eu preciso melhorar, Senhor, como eu preciso, Senhor, isso aqui eu não consigo abençoar os que me perseguem, os que me maldizem. Aí, vamos pensar no assunto, porque há coisas, irmãos, que a gente não consegue, há coisas que têm a ver com o nosso tipo de ser, e é difícil, para uns é fácil, para outros não é tão fácil assim, né? E então a gente precisa pegar a palavra e horas, a nossa oração é dizer, Senhor, eu não sei como que eu chego nisso, Senhor, eu não consigo isso, me ensina, a tua palavra está dizendo para mim fazer isso, e me ensina. O pastor Neiro está sinalizando aqui. Ruminar é justamente isso, A ruminação é o ato de regurgitar o bolo alimentar a boca, remastigando demoradamente, de modo a propiciar maior fragmentação das partículas, o que favorece a ação dos micro-organismos para o melhor aproveitamento do alimento. No rumen e propicia a passagem das partículas menores, porque as grandes não entram, e sim são digeridos no organismo digestivo. O meu avô, eu pelo menos eu não convivi muito tempo com ele, acho que eu tinha uns 8 anos quando ele faleceu, mas ele era uma pessoa que instruía muito a família, né, a mastigar bastante. 32 vezes, né, que ele falava? Por aí, não é? Nós paulistas, rapaz, é isso mesmo? Mas tem fundamento isso aí? Eu vou vender pelo mesmo preço que eu paguei. Está dizendo, pastor Francisco, vou dar um nome, pastor Francisco Cerqueira está dizendo que são 32, porque nós temos 32 dentes. Quer dizer, eu não tenho tudo isso, né? Mas então eu já posso mastigar menos. Diz ele que 32 dentes, 32 vezes, mas é real. O paulistano como que come? Parece que veio do deserto, né? 5 minutos comeu. Aí a gente tem um monte de problema estomacal, né? Gastrite, um monte de coisa, a gente não sabe nem comer. A gente come correndo, faz as coisas correndo, tudo correndo. A gente devia ter patins na roda, nos pés, né? Porque a gente quer correr, quer fazer tudo. E a gente não para comer. A gente não para comer a palavra de Deus. A gente não para alimentar o espírito e não para alimentar direito o corpo. Tem uma coisa sagrada, eu não era assim, mas eu adotei isso para mim. Tem uma coisa sagrada no meu dia, depois de ler e orar a palavra, dizendo de coisas do mundo, tem uma coisa sagrada para mim, a hora do almoço. A hora do almoço, meu amigo, eu ponho o celular de ponta cabeça na mesa, e o tempo que eu estiver ali, não precisa ser grande, mas eu como tranquilo. Depois dali eu vou resolver o que eu tiver que resolver, fazer o que eu tiver que fazer, mas eu não almoço com o celular no ouvido, ou vendo Instagram, fazendo outras coisas. Eu almoço, eu paro, eu não janto, então eu só almoço. E então esse momento é um momento sagrado. Teve um tempo que pela correria, não sei o quê, quando eu comecei a trabalhar externamente como eu trabalho hoje, há 20 anos, eu achava que tinha que ganhar o mundo, sabe, tinha que fazer tudo, e eu não estava comendo até que eu fiquei doente. E depois eu aprendi que eu precisava comer da forma certa. Ter hora para almoçar, ter hora e fazer isso com graça. A consagração, nós vamos ver agora sobre Jesus,
eu penso que a consagração também, um dos melhores momentos de fazer isso é pela manhã. Eu não sei como você funciona, mas assim, minha cabeça de manhã está bem vazia. E aí a hora que eu consigo ler a palavra e entender, eu consigo orar e falar com Deus. Quando eu deixo isso para o final do dia, minha oração não termina bem, né? Porque eu começo, Senhor, e tal, daqui a pouco está assim, está muito cansado, né? Eu já tentei me consagrar à noite, não deu nada certo, porque foi difícil, estava cansado e não dava. Fica em pé um pouquinho, para que você dê. Se prepara para o almoço, está chegando. Tá ok. A oração do cristão é a segunda forma. Eu falaria hoje sobre a palavra, sobre oração e sobre oração sobrenatural, mas creio que vou falar até aqui. Pode sentar. E eu tenho alguns minutos para falar sobre a oração do cristão. Irmãos, a oração do cristão ela é diferente da oração do não cristão. Sim? Porque o cristão ele tem um Espírito de Deus, ele é conduzido pelo Senhor, ele tem sabedoria, ele fala direto com o Senhor da forma certa. O não cristão, ele também, muitos oram, mas a oração dele é uma oração diferente, tá? E eu creio também que Deus ouve a muitos, Deus socorre a muitos, mas o cristão ele tem uma forma diferente de orar, e uma forma mais conectada, e de maior responsabilidade também, né? Porque o cristão agora tem o Espírito de Deus ali conduzindo tudo, né? E eu queria falar, porque muitos cristãos não dão atenção para a oração. Muitos cristãos não dão. Nós que conduzimos algumas reuniões de oração, sabemos o nosso público. Começa até bem, começa bem, mas passa um mês, o número diminui, o outro mês diminui mais um pouco, o outro diminui, o outro diminui. Oração é muito diferente de churrasco na igreja. Churrasco na igreja é assim, hoje tem 100 pessoas, no próximo churrasco tem 150, no próximo tem 200, no outro tem um quarteirão inteiro, não é? Mas oração não, começa com 100, vai para 80, para 60, para 40, e às vezes muitas reuniões foram eliminadas porque não tem quórum, não tem gente, né? As pessoas desistem fácil da oração. Mas se consagrar, a gente olhar para o modelo Jesus, vamos ver como Jesus fazia, porque, irmãos, pensa que, cá entre nós, né? Como diz aí, cá entre nós, Jesus Deus, o próprio Deus encarnado, vivendo a humanidade aqui, né? Vivendo agora, olha como que ele age. Eu pontuei, eu peguei acho que 4 versículos só, para não ser muito cansativo, mas vamos ver isso aí, ó. Marcos 1,15 diz assim: Jesus, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e chorava. Olha só esse versículo, o padrão. Pastor Nilo, queria parabenizar você, hoje também te peguei, né? Parabenizar você pela aquela ensinação que vocês fizeram no domingo passado, de que a pessoa vai orar, ela vai se consagrar, mas aí toca o TikTok, toca o Instagram, e toca o Facebook, e toca o e-mail, e toca, e a mulher chama para lavar a louça. Não é isso não. Você não pôs da louça aqui, né? Mas tem que colocar. Mas Jesus levantando-se de manhã, eu penso, e não é regra, eu estou só pegando Jesus aqui como exemplo, e eu faço isso na minha vida. Para mim me consagrar tem que ser de manhã. No final do dia minha cabeça está lotada de coisa, eu não consigo. Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo à noite. Vai ler a Bíblia 11 horas da noite, eu não consigo entender. Porque a cabeça está lotada de coisa. Mas isso sou eu, de repente você consegue, tá? Mas olha o padrão, Jesus levantando-se de manhã,
muito cedo, fazendo assim escuro. Olha o quanto ele quer enfatizar que nem tinha amanhecido o dia, Jesus já sai de fininha para um lugar deserto e ele orava. Jesus orava? Por que Jesus precisava orar se ele era o próprio Deus? Exemplo. Ele mostrava, ele fazia e ensinava como fazer. Então fica, como diz hoje em dia, né? Fica a dica. Lucas 5, 15 e 16 diz: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para o deserto e... Sabe por quê, irmão? No meio da multidão não dá. Não dá. Por isso que a gente tem que acordar bem cedo, enquanto ainda a esposa não levantou, os filhos não levantaram, ou o esposo, né, no caso das mulheres. Então, quando a família ainda está dormindo, ainda aquele tempo com você, com Deus, e é um tempo onde ninguém vai te atrapalhar. É disso que está falando. Ter um lugar para se consagrar, e esse lugar é retirado. Pastor, mas aqui em São Paulo não tem deserto para mim. Irmãos, de verdade, eu até pedi já para o pessoal de eventos, para a gente, de repente, pegar um dia, uma chácara, para a gente fazer uma vigília, né? Se tiver um monte, a gente sobe no monte, a gente faz uma fogueira lá, né, tal. A gente pode fazer isso. Isso não pode ser uma regra, que Deus só está no monte, só lá que acende os cascalhos e blá 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 blá. Não, São Paulo é complicado, né? São Paulo, até para você ir no monte é complicado, porque pode você voltar sem celular, sem carteira, sem sapato, sem tênis, né? Bom, São Paulo é uma benção. Mas aqui Jesus tinha o privilégio de sair para um lugar e orar. Eu trabalho, há semanas que eu trabalho no litoral, então eu às vezes, quando é possível, eu saio bem cedo e vou à praia. Andar ali na beira, na calçada mesmo, né, mas a beira-mar, é um lugar gostoso. Quando eu estou viajando, eu gosto de sair numa varanda, sair num lugar onde tem um mato e tal, mas isso é raro, é quando você está trabalhando fora, ou está viajando e passeando. Mas aqui em São Paulo, eu moro num apartamento, irmão, né? Então eu tenho que ter um cantinho lá, para mim, me consagrar. Tem que ser o meu quarto, tem que ser minha sala, tem que ser algum lugar, para eu me retirar e me consagrar. Nós precisamos ter tempo com Deus. Lucas 9, 28. Por enquanto estou falando só do padrão de oração de Jesus, tá? E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João, Tiago e subiu ao monte para orar. Ele tinha ido para o deserto, aqui ele foi para o monte e a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca, muito resplandecente. Veio Elias, veio Moisés, e blá blá blá, eles queriam fazer tenda e tal, né? Olha aqui, Jesus de novo, saindo do meio da multidão, para ter tempo com o Pai. Jesus precisava ter tempo com o Pai. Imagina nós, seres humanos, falíveis, terríveis como nós, precisando de tantas melhorias. Nós não podemos, irmãos, viver, e não tem como a gente se consagrar sem nos separarmos. Mateus 26, 36 a 39 diz: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus, irmão, tudo bem que aqui o assunto é muito pesado, né? Ele estava ali carregando o pecado da humanidade, mas olha aqui, Jesus está dizendo: eu estou muito triste, eu estou muito pesado, eu estou muito carregado. Será que vocês podem orar comigo? Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza, e a minha tristeza é tão grande que ela vai até a morte.
velai comigo, ora comigo, infeliz, me ajuda, eu estou sentindo a morte muito de perto, eu estou triste de uma forma terrível, e eu peço que vocês velem comigo, que vocês participem comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Outro padrão. Pastor, mas se eu não puder ajoelhar, ora em pé, ora sentado, ora no busão, ora no trânsito, ora na caminhada, ora em qualquer lugar. Mas se for possível, naquele tempo do quartinho do silêncio, naquele lugar com Deus, ajoelha. Por que ajoelhar? Porque ajoelhar fala de humilhação, de submissão, de rendição. Não era assim aos reis? Por exemplo, quando chegava na época dos reis e tal, chegava um rei lá no meio do povo, no auditório, o povo, todo mundo se prostrava a um rei, mas nós nos prostramos diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Cristo, o ressurreto dentre os mortos, Jesus Cristo, o Senhor. Quando a gente vai falar com Ele, se for possível, se coloque de joelho. A neurociência tem dito movimentações do cérebro especiais, áreas especiais. Podemos até trazer um vídeo para vocês verem os médicos falando que quando uma pessoa ora, aquela área do cérebro trabalha, aquela área do cérebro se move, e em outras áreas não, só quando ora. Sim ou não? Quem já viu isso? Quando lê a Bíblia também. Essa eu não vi, mas sobre a oração. Algo sobrenatural acontece no nosso cérebro. Ou a oração sobrenatural, ela movimenta uma parte do cérebro que não se movimenta com outros. E eu não vou falar aqui a religião, mas eles colocam 3 religiões, ok? Uma X, uma Y e uma Z. A Z é a cristã, tá bom? Então ele põe a pessoa aqui para essa religião aqui, para ela rezar, fazer a reza, e não acontece nada no cérebro. E aí coloca essa aqui para fazer a reza daquela religião, aqueles rituais e tal, e não acontece nada. Essa pessoa aqui ora a Deus e o cérebro se movimenta naquela posição. A ciência, irmão, está orando, está buscando entender o poder da oração, e o cristão fica dormindo, não tem tempo para orar, não tem tempo para ficar com Deus. Como que a gente pode alcançar coisas maiores em Deus, se a gente não orar? Uma igreja que ora é uma igreja que tem poder, uma igreja que não ora é uma igreja sem poder. Filipenses 4, 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através do que, igreja? Pela oração e súplica, com ação de graça. Eu oro, eu suplico e eu já agradeço, porque eu entro na presença de Deus pela fé, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí tem crente que está passando a prova, a tribulação, está quebrado, e ele fala assim, e o Espírito de Deus fala assim, ora, ele fala assim, Deus já conhece meus pensamentos. Então, Deus também conhecia o pensamento de Jesus. Jesus chega lá no Getsemane e fala, Pai, olha, se for possível, passa de mim isso aí,
mas seja feita a sua vontade, mas se for possível, por favor, tira eu dessa. Foi ou não? Pois Jesus pediu, se tivesse plano B para Deus, Jesus ia escapar daquela. Mas não tinha plano B, ele falou, então, mas seja feita a sua vontade. Então, irmão, você está passando o perrengue, está passando a situação, fala com quem está te ouvindo, fala com Deus, expressa em oração, em súplica ao Senhor, e já agradece pelo resultado. Só lembre que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A gente sai da oração, pastor Sérgio, e já querendo ver o resultado, já corre lá e olha a conta bancária, como é que está e tal, né? Chega em casa que é todo mundo convertido, mas não é, o tempo de Deus é outro, ele faz da forma que ele quer, né? Olha Romanos 12, de 9 a 12, diz assim, vamos ler junto? O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha lá, não sejais vagarosos no cuidado, mais forte, vai, sede fervorosos do Espírito, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, ok, igreja? Não tem como ter vitória se não perseverar em oração. Eu conheci um testemunho de um pastor, ele disse que ele orou 30 anos pela mãe dele. 30 anos. E é uma pessoa que ora aproximadamente 8 horas por dia. Se move em sinais, prodígios e maravilhas. Deus faz milagres através da vida dele, mas ele vive em oração. Ele vive diante do trono, e nessa consagração, ganhando o mundo, milhares de pessoas cruzadas, ele orou 30 anos pela mãe, e a mãe não o aceitava, a mãe tinha rejeitado ele como filho, o deu para parentes, judiou dele e tal, e ele amou a mãe, ele amou a mãe, ele amou a mãe, e ele orou por ela 30 anos, e ela ficou doente, ele disse, Senhor, tu vais levar a minha mãe, eu ganhei milhares de almas para o Senhor, e a minha mãe vai para o sepulcro, e vai para o inferno, e ele diz, Senhor, tem misericórdia da minha mãe, mais uma vez eu te peço, e aí a mãe, em estado de enfermidade, e ele chega, quando ele chega lá, ela fala assim, filho, eu quero desse seu Jesus, porque nesses 30 anos, em toda a vida, que você tem demonstrado o amor de Deus, através do seu testemunho, do seu relacionamento, da sua vida, eu quero esse Jesus que tem em você. Irmãos, ela entregou a vida a Jesus, e em uma semana ela foi para a eternidade, mas ele esperou 30 anos, e não desistiu, por isso que a palavra diz, perseverai na oração. O que você está pedindo já passou 30 anos? Ai, Jesus, a gente não sabe, irmãos, o que Deus quer fazer. A gente tem o direito de pedir, mas Ele faz do jeito que Ele quiser, tá bom? Posso ouvir um amém? Eu orei por coisas que levaram mais de 5 anos para acontecer, outras que levaram mais de 10, outras levaram 15, outras ainda não aconteceram, mas eu continuo pedindo ao meu Deus, todas as coisas são possíveis para Ele. Eu não vou conseguir avançar, mas eu acho que vou entrar aqui nesse momento, falando sobre a oração em línguas, a oração sobrenatural. Na verdade, para a gente falar nesse texto, a gente precisava entrar ali em 1 Coríntios inteiro 12 e inteiro 14, falando de capítulo. Mas vamos dar uma pincelada aqui sobre algum texto lá de dentro. Vamos lá. 1 Coríntios 14, de 1 a 5, diz, vocês veem que sempre quando, é interessante, né? Quando a gente vai falar de oração, sempre o amor está envolvido no negócio, né? Engraçado isso.
Olha, textos e textos, tudo diferente, mas está sempre falando de amor, relacionamento, fraternidade, amor de família, né? Perdão, e aí vai. Olha lá. Seguir o amor. Vamos junto? Seguir o amor. Peraí. O que é seguir? Irmão João, vem cá. Por favor. Vem cá, irmão. Se eu pegar o Nilo, ele vai ficar bravo comigo. O senhor pode andar aqui, pode seguir? Seguir o amor. Ele é o amor. E a gente seguir. Seguir o amor. Não, ele é o amor, Obrigado, João. Ele é uma graça. Vamos lá de novo, voltando aqui, né? Vocês vão lembrar, né? Quando eu ouvi falar seguir o amor, vocês vão lembrar do irmão João, né? Vamos lá, então. Seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente... Por que vocês não estão lendo comigo? Está lendo? Eu não estou ouvindo. Vamos lá de novo. Seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para quê, igreja? Para edificação, exortação e consolação. E o que fala língua desconhecida, ou língua estranha, ou língua sobrenatural, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em língua, e eu, pastor Samuel, também desejo que todos vós faleis em língua sobrenatural do Espírito de Deus. Mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a edificação da igreja receba, para que a igreja receba a edificação. Espera aí, aqui, esse texto, ele está falando sobre a edificação da igreja e sobre a ordem do culto, ok? Mas eu queria aqui te chamar a atenção, de que quem está falando em línguas sobrenaturais, não está falando a homens, porque nem nós mesmos entendemos. E a gente vai orar, eu oro algumas horas em línguas, não entendi nada, mas o meu espírito está diretamente orando com o Espírito de Deus. Essa oração é perfeita, essa oração, ela não tem interferência da minha mente, porque não é assim, irmão. Eu estava lá, por exemplo, orando pela minha família, Senhor, pela vida da Adriana, pela vida do Eric, da Amanda. Daqui a pouco entra um boleto no caminho, uma conta para pagar, né? um compromisso, uma agenda, uma viagem. E aí, isso acontece comigo isso? Não, a gente está orando em português, daqui a pouco entra um pensamento, né? Ele lembra assim, meu Deus do céu, peraí, às vezes você tem que parar e voltar. Onde eu estava mesmo na oração? Porque quando a gente está orando em português, ou orando na nossa língua, a mente viaja na maionese, né? Ela fica viajando e tal, e às vezes ela desconecta. Principalmente, se eu estiver orando na mente só, há uma desconexão muitas vezes rápida. Por isso que eu preciso, muitas vezes, estar verbalizando, eu tenho que ficar orando e ouvindo, eu me ouvindo a minha própria oração em português, para que eu não desvirtua, né? Para que a mente não viaje. Mas nós precisamos orar, e nós precisamos orar em línguas sobrenatural. Eu tenho que encerrar agora, porque o que ora em língua sobrenatural, ele edifica-se a si mesmo. Amém? Esse eu só vou abrir o assunto, depois a gente aprofunda em uma outra oportunidade, mas importante, irmãos, nós sabemos, para nos consagrar, não devemos ficar radicais, como um pastor Nilo falou, né? Vai, pende de um lado demais, fica aquele crente chato, aquele crente que, né? Meu Deus, tem uns crentes que só a misericórdia de Deus. Mas a gente precisa ser consagrado, a gente precisa ter tempo com Deus na palavra,
aprendendo e absorvendo o que Ele tem na palavra para falar para a gente tem que se alimentar para ficar com o espírito forte. E nessa consagração a gente tem que orar. Hoje a gente praticamente, eu só falei sobre a oração de Jesus, porque se Ele orou, imagina nós, irmão. As nossas batalhas serão ganhas através da oração, da súplica, da intercessão, do clamor. Agora existe um outro nível de consagração. Esse é mais alto. E agora é orar em línguas. Precisamos orar em línguas sobrenaturais. Em 2 minutos eu falo sobre isso. Eu aprendi há pouco tempo de um irmão que Deus ensinou, deu essa estratégia para ele, e eu estou usando essa estratégia, e eu começo a orar em português sobre um assunto, tá? É um assunto X, eu começo a orar, mas chega uma hora que eu não sei mais do que falar daquilo ali. Eu falei tudo que eu lembro daquela pessoa, naquela situação e tal. E ele ensinando, Senhor, eu ainda estou orando sobre isso, mas agora eu vou orar no Espírito. Só no Espírito eu não sei o que eu estou orando, mas eu ainda estou focado nesse assunto que eu comecei. E eu começo a orar em línguas. E ele dizia a respeito do avanço das conquistas, quando você migra da tua oração em português para uma oração em espírito, mas dizendo ao Senhor: Senhor, ora por mim sobre esse assunto, eu não sei orar, eu não sei mais o que orar. E aí eu peço que o Senhor me oriente, me leve, me conduza nessa oração intercessória em línguas sobrenaturais. Amém? Então, amados, a consagração, nós precisamos estar nela, precisamos entrar nela, para que nós sejamos fervorosos. Porque, irmãos, se nós não formos quentes, seremos frios. E se formos nem quente nem frio, somos mornos. E o Senhor disse que aqueles mornos Ele vomita. E está cheio de gente indo embora das igrejas, está cheio de gente deixando os caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque entraram na igreja, entraram na religião, entraram no sistema, mas não se conectaram a Cristo através da consagração. E aí não é fervoroso, vai esfriando. Aí qualquer olhar, qualquer uma pessoa que não te cumprimenta, qualquer situação é um desacordo no estacionamento, é uma coisa com algum professor, vai embora, sai da igreja, fica no mundo, às vezes não se conecta a outro rebanho, não se conecta a outra igreja, e vai, quando você vai ver, aquela pessoa já não anda mais com o Senhor, não anda mais nos seus caminhos, e está pior do que era antes. Graças e paz, Deus abençoe.